Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais um estudo da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Astorga. Esse canal é o canal oficial do YouTube da Igreja Presbiteriana e nós teremos muito prazer em recebê-lo aqui na nossa igreja. Evidentemente, quando acabar essa pandemia, todo esse isolamento, nossas atividades retornarão ao normal. Nós temos todos os domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, que vai até às 10h30 da manhã. E todos os domingos também, às 19 horas e 30 minutos, culto em louvor e adoração a Deus. Também às quintas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, temos estudo da Palavra de Deus, estudo bíblico da Palavra de Deus. Você e sua família serão sempre muito bem-vindos. Hoje é o segundo domingo do mês de maio, é Dia das Mães. Nós parabenizamos a todas elas, todas as mamães que estão ouvindo o programa. Que Deus de fato abençoe a sua vida e Deus abençoe também a sua família no temor do Senhor. Hoje nós vamos meditar num texto da Palavra de Deus que se encontra na primeira epístola de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 1, do versos 12 até ao 17. Esse texto, ele narra a experiência do apóstolo Paulo. E eu digo que essa experiência do apóstolo Paulo pode ser a tua experiência com Cristo. Evidentemente, eu não estou dizendo que você vai receber um chamado apostólico, como o Paulo teve. Também não estou dizendo que a forma como Paulo foi chamado, tendo Cristo aparecido para ele, vai acontecer com você. Mas o que eu estou dizendo é que, da mesma forma como Cristo chamou a Paulo no seu coração, Cristo pode fazer isso na sua vida. E eu convido a que você ouça essas palavras e estude isso, medite nisso, para que você possa, de fato, desfrutar dessa salvação, dessa experiência que o apóstolo Paulo teve também. A experiência do apóstolo Paulo, ela é a experiência de todo verdadeiro cristão. Toda pessoa que é verdadeiramente cristão passa um dia por essa experiência. E ele passa a ter uma visão diferente de si mesmo, uma visão diferente a respeito de Deus e uma visão diferente a respeito do próprio Cristo. O tema central deste estudo é sobre a ação poderosa de Deus, que traz evidências perceptíveis a você e para as outras pessoas ao seu redor. A título de introdução, Paulo começa essa carta se apresentando da seguinte forma: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Talvez você já esteja familiarizado com essa forma de Paulo falar e se apresentar. Mas isto que ele diz tem muito significado. Ele é apóstolo de Cristo Jesus, mensageiro e enviado de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, a quem ele chama de nosso Salvador. E também pelo mandato de Cristo, o Deus Filho, a quem ele chama de nossa esperança. Ele reconhece que tudo vem do Pai e que tudo também vem do Filho. No verso 3 até o 7, ele apresenta o motivo dele escrever a Timóteo, que era para exortar certas pessoas que de alguma forma pregavam que alguém poderia ser salvo mediante a guarda da lei de Moisés. E então, dos versos de 8 a 11, Paulo apresenta uma visão da lei de Deus que, sendo ele judeu, só era possível se os seus olhos tivessem sido abertos espiritualmente. Quem tivesse conhecido o apóstolo Paulo antes de sua conversão, ficaria estarrecido ao vê-lo afirmar isso. Ele diz que a lei era boa, desde que fosse usada de modo legítimo e verdadeiro, porque ela, a lei, havia sido promulgada para transgressores, para rebeldes, irreverentes, pecadores, ou seja, a lei foi dada para nos enquadrar como pecadores diante de Deus e completamente necessitados de um Salvador. E a única forma de sermos salvos seria mediante a divulgação de um Evangelho Santo, da glória do próprio Deus no seu Filho. Isto seria o mesmo que dizer que tudo aquilo que ele, Paulo, havia crido durante sua vida, antes do encontro com Cristo, estava errado. A forma de interpretar a aplicação dessa crença era equivocada.
A lei não fora dada para salvar o homem, mas para mostrar que ele era um pecador, um transgressor da lei de Deus, e ele necessitava de um Salvador. Após reconhecer que ele mesmo havia sido alvo desse evangelho de salvação, essa boa nova, antes de quaisquer orientações para Timóteo, Paulo para agradecer a Cristo pela completa obra de salvação na vida de alguém que tinha perseguido e negado o próprio Cristo. Vamos ler o texto? Diz assim a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, de 12 até 17. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Pai Celeste, nós te pedimos a tua direção e a tua graça sobre esse momento de estudo da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, nos dê a compreensão da tua palavra, nos faça entender todos esses mandamentos, que nós possamos entender essa ação poderosa do Espírito Santo nos nossos corações, essa ação poderosa do Senhor Jesus Cristo. Ilumina o meu entendimento, leva a cada um dos nossos ouvintes com um pensamento cativo no Senhor Jesus, que possamos todos compreender essa revelação da tua palavra e sermos dirigidos para o louvor da tua glória, Senhor. É o que te pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Paulo diz no verso 12 o seguinte: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo começa demonstrando sua gratidão àquele que o fortaleceu. Se você conhece a história do apóstolo Paulo, se você conhece a história de Paulo antes da sua conversão, você saberia o quanto essa fraqueza soaria incompatível com a vida dele. Paulo, na época mais conhecido como Saulo, tinha todos os atributos de um judeu forte. Ele era conhecedor da lei, ele era defensor da doutrina judaica, ele era zeloso das tradições, a ponto de perseguir a igreja de Cristo e o próprio Cristo por considerá-lo uma farsa. Saulo era destaque na sua geração, a ponto de que, quando ele morre, quando morre o primeiro mártir do cristianismo, o diácono Estevão, pedem a Saulo o seu consentimento para matá-lo, para matar a Estevão apedrejado. Paulo tinha reconhecimento, prestígio, poder e autoridade na fé judaica. Aos olhos humanos, Paulo era muito forte. Foi necessário que os seus olhos se abrissem para que ele pudesse enxergar o quanto ele era fraco, o como estava enganado em relação ao evangelho da glória de Deus. Paulo é grato àquele que o fortaleceu, Cristo Jesus, a quem chama de nosso Senhor, nossa esperança, reconhecendo que Jesus é o Cristo, o Messias enviado por Deus. Gratidão é um ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. E Paulo reconhecia que não era merecedor, mas que foi alcançado pelo favor de Deus e pelo favor de Cristo Jesus. Ele continua no verso 12 dizendo assim: Cristo que me considerou fiel e designou-me para o ministério.
ministério da pregação do Evangelho. A narrativa da conversão de Paulo você encontra em Atos, capítulo 9. Após Cristo aparecer a Saulo de Tarso no caminho de Damasco e de simbolicamente lhe tirar as escamas dos olhos que o impediam de enxergar, Cristo revela a Paulo que ele seria um instrumento do próprio Cristo para pregar o Evangelho perante os gentios e também perante os judeus. Aquele que antes perseguia os cristãos e perseguia a Cristo, agora era um adorador e ousado pregador do mesmo Evangelho da glória de Deus. O verso 13 diz que o Senhor Jesus o considerou fiel, e ele diz: a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Ele explica a Timóteo e aos demais leitores da carta quem ele havia sido, e as lembranças não eram boas. As lembranças não eram boas para ele diante de Deus. Paulo havia sido um blasfemo. Paulo ofendia e insultava o Evangelho da glória de Deus. Paulo havia sido um perseguidor. Além de blasfemar, Paulo ia de cidade em cidade, prendendo, agredindo e até mesmo matando cristãos. Paulo havia sido um insolente. Paulo era desrespeitoso, desaforado e malcriado com os cristãos. Jesus havia considerado fiel ao ministério da pregação do Evangelho da glória do Deus bendito alguém com um péssimo currículo. Talvez o exemplo mais clássico da rejeição do povo judeu a Cristo. Lembre-se do que diz o Evangelho de João no capítulo 1, verso 11, que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Saulo de Tarso representava exatamente isto, a rejeição do povo de Israel ao Cristo enviado por Deus. Eu disse na introdução que o tema deste estudo era esta ação poderosa de Deus, em misericórdia, em graça, em amor em Cristo Jesus. Uma pessoa com um currículo como esse, e Deus, na pessoa de Cristo, transforma a vida dele. No verso 13, na segunda parte, diz assim, Paulo diz assim: mas eu obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo era totalmente ignorante e completamente incrédulo em relação a Cristo. Paulo representa todos nós, incapazes que somos de ver a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Seja um religioso rigoroso como Paulo, ou um religioso nominal, ou seja um ateu professo, ou um seguidor de outras crenças, todos precisamos da mesma ação misericordiosa de Cristo. Se Cristo não tirar as escamas dos nossos olhos espirituais, jamais veremos como Ele é. Ignorância e incredulidade são atributos inerentes a nós. Ninguém é capaz de crer sem que antes Deus, que Paulo chama de nosso Salvador, venha em nosso encontro em misericórdia. Paulo tinha todos os motivos para ser grato a Cristo, porque ele havia, apesar de toda a sua história, recebido misericórdia de Cristo. E misericórdia, você sabe, é não receber o que você merece. No verso 14, Paulo diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Este porém, ainda que aplicado especificamente no texto a Paulo, representa João 3,16, que diz que Deus amou ao mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça diante do juízo de Deus, mas tenha a vida eterna. Esse porém significa o dedo de Deus na história da humanidade. E o transbordou representa como a graça de Deus é sem limites. Faz todo sentido afirmar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E graça, você sabe, é receber o que você não merece. Mas Paulo somente entendeu que ele tinha sido ignorante e incrédulo depois que ele recebeu a misericórdia e a graça com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. É perfeitamente humano, da nossa natureza, que sejamos ignorantes, que sejamos incrédulos e nem percebamos isto.
Paulo somente percebeu isto depois de receber misericórdia e graça com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Veja que essa graça transbordante foi recebida do nosso Senhor Jesus com fé. É assim que diz o texto. A Epístola aos Hebreus fala muito sobre fé. O capítulo 11 começa no verso 1 dizendo: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Diz também no verso 3 que pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Você somente pode entender se você tiver fé. Na continuidade, a Epístola aos Hebreus narra a fé de diversos personagens da história bíblica e no verso 6 ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você e eu não temos naturalmente essa fé. Por isso, na mesma Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Cristo é o sacerdote e o cordeiro, Cristo é o servo e o rei, Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o autor da fé e o consumador da fé. É dessa fé que Paulo está falando a Timóteo. Não uma fé definida por princípios humanos, mas uma fé que somente pode ser dada a você, e ela foi dada a Paulo pelo próprio Cristo. Só o autor da fé pode te dar essa mesma fé. Juntamente com a fé, Paulo recebeu o amor que há em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro diz que o amor cobre multidão de pecados. O apóstolo João diz que Deus é amor. E o apóstolo Paulo diz que o amor é o que permanecerá. Cristo havia derramado de forma transbordante sobre Paulo a sua misericórdia, a sua graça, e isto ele fez com fé e amor que existem nele próprio, o Cristo. O verso 15, a primeira parte, diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Ou seja, essa palavra é verdadeira, é confiável, digna que você acredite e digna que você aceite isso como verdade absoluta. Esta introdução de Paulo, antes de apresentar a sentença, não é sem motivo. Essa afirmação daquilo que ele vai dizer vai contra tudo o que Paulo, enquanto Saulo, acreditava. Vai contra tudo que o judaísmo ensinava, tudo aquilo que o judaísmo defendia e que por conta disso havia crucificado a Jesus. Essa palavra vai contra tudo que o ser humano pensa a respeito de si mesmo. E essa palavra vai contra tudo o que o ser humano pensa a respeito de Jesus. Qual é essa palavra? Diz assim, no verso 15, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. A visão e o entendimento que os judeus tinham a respeito da vinda do Messias era de que ele seria um líder político, um líder de guerra, que estabeleceria um reinado e um império que dominaria as outras nações de todo o mundo. A visão que muitas pessoas nos nossos dias têm a respeito de Cristo é de que ele era um ser iluminado, um defensor dos pobres, um defensor de causas sociais, um incompreendido, etc. Mas o que Paulo está falando é que Jesus Cristo era o Messias, e ele veio para salvar pecadores, que o alvo de Jesus Cristo não era poderio político ou poderio militar, o alvo de Cristo era salvar pecadores. Jesus Cristo veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar pecadores, pecadores como eu, pecadores como você. A promessa de Gênesis 3,15 de esmagar a cabeça da serpente era o início do anúncio desse evangelho da glória do Deus bendito. E se cumpriu em Cristo, em favor dos pecadores. Sua morte na cruz nos proporcionou isto. Todo aquele que crê em Cristo será salvo dos seus pecados. A terceira parte do versículo 15 diz assim: pecadores dos quais eu sou o principal.
Eu creio que Paulo toma a liberdade de tomar a nossa frente e de dizer antes de nós que esses pecadores que Cristo veio salvar têm sua expressão na vida dele, Paulo como o principal. O que Paulo faz é o que eu e você deveríamos fazer, reconhecer-nos como os principais pecadores. Até porque o Evangelho serve para mostrar a mim e mostrar a você que nós somos pecadores, e não mostrar a mim que o outro é pecador. Talvez você tenha sido um blasfemo em relação ao Evangelho da glória de Deus. Talvez você tenha zombado, tenha se manifestado completamente incrédulo e insolente. Ou talvez não. Talvez tenha sido apenas indiferente, nem falado bem, nem falado mal, não importa. Isso te faz tão pecador e carente de Cristo como qualquer outro. Talvez tenha sido alguém que se alegrou com o Evangelho da glória de Deus, mas quando vieram as perseguições por causa da palavra, você abandonou a fé. Talvez tenha sido alguém que compreendeu o Evangelho da glória de Deus, mas considerou mais precioso buscar os prazeres e tudo aquilo que o mundo e as riquezas oferecem, e você abandonou a fé. Não importa o que você fez, mas se você não creu em Cristo desta forma, como seu Senhor e como seu Salvador, Salvador dos seus pecados, então ainda a ira de Deus repousa sobre você. O verso 16, Paulo quase na conclusão diz assim: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo compreende que a misericórdia de Cristo na vida dele era evidenciada pela completa longanimidade de Cristo, e que isto servia ou serviria de esperança para todos aqueles que viessem a crer nesse Evangelho. Repare que Paulo não vê virtudes em si mesmo, ele apenas vê virtudes em Cristo. Se você também crê dessa forma, repare que também não há virtude em você mesmo, mas só há virtudes em Cristo. Se Cristo nos salva, apesar de sermos como somos, Ele pode salvar a outras pessoas também. Por isso, você pode pregar o Evangelho a quem quer que seja. E aí no verso 17, Paulo conclui dizendo: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, então, adora a Cristo por quem Ele é e pelo que Ele faz. Ele reconhece que, de fato, tudo vem daquele Deus único, que irá mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Esse é o texto. Quais são as aplicações que nós podemos fazer a partir dele? Primeiro, o judeu Saulo de Tarso é o exemplo mais radical da Bíblia de que é possível você ser um religioso, zeloso naquilo que está crendo, mas estar seguindo um erro. É possível que você seja um religioso e talvez esteja seguindo algo errado. Durante toda a sua vida, Saulo de Tarso achava que poderia salvar-se diante de Deus mediante a obediência à lei de Moisés. Mas então, Paulo reconheceu que a lei serve para mostrar que nós somos pecadores. O quão pecadores nós somos. A lei apenas mostra que nós quebramos a vontade de Deus e pecamos contra Ele. O que nos salva não são rituais religiosos, ainda que pareçam santos em si mesmo. Como já foi dito, a lei nos mostra que precisamos de alguém que venha salvar pecadores condenados porque quebraram a lei de Deus. Paulo experimentou isso em sua vida. Você também pode experimentar isso. Segundo, queria te perguntar, você é fraco ou forte diante de Deus? Se Deus abrisse agora um livro e lesse diante de você e diante de todas as pessoas e dissesse, relatasse nesse livro tudo que você fez, tudo que você não fez, e ainda mostrasse quais foram as suas intenções, tanto em fazer como em abster-se de fazer. A pergunta é, você subsistiria diante de Deus se toda a sua vida fosse escancarada? Cristo veio para salvar pecadores assim,
como eu e você, que quando pensam que isso um dia irá acontecer, imaginam que condenação virá sobre si. Paulo creu nisso, Paulo acreditou e se fortaleceu. Você também pode se fortalecer nessa mesma graça de Cristo. Terceiro, se você já é um cristão professo, se você já é temente a Deus, fiel em Cristo, eu pergunto, como que você vê as outras pessoas que perseguem o evangelho da glória de Deus? Como que você vê os perseguidores? O desejo do seu coração é condená-los ao fogo do inferno? Veja, o que Cristo nos pede é que nós amemos os nossos inimigos e oremos por eles. Você e eu éramos tão inimigos de Deus, tão inimigos de Cristo, como todos esses que perseguem o evangelho ainda hoje. Cristo nos salva pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo amor e pela fé. Cristo pode dar a nós uma fé salvadora e nos tratar com completa longanimidade. Foi exatamente isto que Paulo experimentou em sua vida. E é preciso que você que é cristão experimente disso também. Paulo imaginava assim, se eu que fui um grande blasfemo e perseguidor da igreja, e Cristo teve misericórdia de mim, Ele pode ter misericórdia de todos aqueles que perseguem a igreja de Cristo hoje. Ore por essas pessoas. A última aplicação, as pessoas vão crer em Cristo por quem Ele é e pelo que Ele faz. Se Ele salvou um miserável pecador como Paulo, Ele pode nos salvar também. O plano de salvação de Deus Pai, dado por seu Filho Jesus Cristo e aplicado em nossos corações pelo Deus Espírito Santo, é para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça de Deus em bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo era o principal pecador, assim como eu e você somos, mas diante desta palavra fiel, digna de toda aceitação, somente nos resta adorar ao nosso Senhor e ao nosso Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Uma conclusão que nós podemos tirar a respeito desse estudo, eu queria te perguntar assim, você já teve um encontro com Cristo? O que ocorreu com Saulo no caminho de Damasco é pouco provável que ocorra com você. Mas se hoje você está ouvindo essa palavra, saiba, ela é fiel, ela é digna de toda crença, de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. A mesma experiência que Paulo teve em rever seus valores religiosos e redefini-los a partir de Cristo, pode se aplicar a você. A mesma experiência que Paulo teve em reconhecer que era fraco diante de Deus, enquanto confiasse em si mesmo, mais forte se estivesse em Cristo, pode também se aplicar a você. A mesma experiência que Paulo teve em reconhecer o quanto ele havia sido um pecador, blasfemo e insolente diante da revelação de Cristo ao mundo, também pode se aplicar a você. A mesmíssima experiência que Paulo teve em receber uma graça transbordante, com fé e com o amor que há em Cristo Jesus, também pode se aplicar a você. Um dia você terá um encontro com Cristo, todos terão. Hoje pode ser o dia de você reconhecê-lo como Senhor e desfrutar da sua salvação. Hoje é a oportunidade de salvação. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse exemplo da experiência do apóstolo Paulo narrada na tua palavra. Obrigado porque, de fato, isso faz todo sentido para as nossas vidas. Se, de fato, o Senhor abrir os nossos olhos ao entendimento, e para isso nós te pedimos tua misericórdia. Nós pedimos, ó Deus, a tua graça. Nós pedimos, ó Deus, a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Que cada um de nós sejamos fortalecidos nessas convicções. Que cada um dos nossos ouvintes possam de fato entender essa palavra e serem alcançados e perceberem o quanto esse evangelho transforma as nossas vidas. Tudo nós te pedimos, Pai. Tudo nós te agradecemos no nome daquele a quem é devida toda a honra e toda a glória e todo o louvor, o Senhor Jesus. Obrigado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.
encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu